A gente vai falar agora sobre o incêndio que matou 9 pessoas e deixou outras 7 feridas numa pousada em Porto Alegre. Nosso colega Eduardo Pinzon está no local e tem as primeiras informações ao vivo. Qual é a situação nesse momento, amigo? Bom dia para você. Oi, Darlison, Felipe, a todos que nos acompanham aqui no Primeiro Impacto. Nós falamos ao vivo aqui da frente da pousada, que por volta das 2 horas da madrugada desta sexta-feira, um grande incêndio atingiu aqui o local e provocou a morte de pelo menos 9 pessoas. O Corpo de Bombeiros ainda está trabalhando no local, junto com a Defesa Civil e com os peritos do Instituto Geral de Perícias aqui do Rio Grande do Sul. A pousada que vocês estão vendo é esta aqui, dividida em 2 prédios, em 2 blocos de prédios. Os moradores que estavam aqui no local são pessoas que contratam a pousada mensalmente por um valor fixo e que agora, durante a madrugada, quando o incêndio atingiu, estão aqui no local desesperadas. A polícia já conseguiu descobrir onde estão ou onde estavam os 9 corpos deste incêndio que atingiu aqui esta pousada. A causa do incêndio ainda é desconhecida, mas conversando com a Defesa Civil aqui do município, há a possibilidade de se tratar de um incêndio criminoso. O Corpo de Bombeiros divulgou que o espaço, que todo esse conjunto de 2 prédios, ele funcionava de forma irregular, sem um alvará ou um plano de proteção contra incêndios. Essa pousada fica localizada em uma importante avenida aqui da região central de Porto Alegre e que faz a ligação com a área, por exemplo, do aeroporto e da rodoviária da capital gaúcha. 7 pessoas foram resgatadas e levadas para o Hospital de Pronto-Socorro aqui de Porto Alegre. 6 delas precisaram atendimento do SAMU e também foram levadas para outros hospitais. O Corpo de Bombeiros informa que o fogo foi controlado cerca de 4 horas depois. No primeiro andar foram encontradas 2 vítimas, no segundo 5 e no terceiro outras 2. A gente está acompanhando aqui do lado de fora toda essa movimentação, a retirada dos corpos e de tudo que está acontecendo após o trabalho do Corpo de Bombeiros aqui no local. A gente vai tentar conversar agora com a Defesa Civil aqui de Porto Alegre, o Coronel Evaldo, porque a Defesa Civil está fazendo um trabalho de acompanhamento para entender o que de fato aconteceu aqui na pousada. Coronel, muito bom dia. O que vocês têm de informação até o momento? Então, a gente tem a confirmação dos óbitos, né? Está chegando agora a informação que aumentou mais um, de 9 nós passamos para 10 óbitos, desse trabalho que o IGP aqui, a perícia, está realizando. Então aqui agora é uma coordenação dessas atividades, né? Para a gente tentar, primeiro, encaminhar os corpos, acolher as pessoas que ficaram desabrigadas mais uma vez e entender as causas desse sinistro, né? Então a Polícia Civil está aqui conosco, o Corpo de Bombeiros, estão todos os órgãos envolvidos para que a gente leve à população esses esclarecimentos. Em relação a uma possibilidade de se tratar de um incêndio criminoso, que informação o senhor tem, por gentileza? Desculpa, o prefeito está ligando aqui. Eu lhe pergunto em relação à informação de uma possibilidade de um incêndio criminoso. Existe essa possibilidade, trabalhamos com essa possibilidade, que chegou até nós, as equipes que estão trabalhando aqui, de uma possível pessoa que tenha adentrado ao prédio na madrugada e feito alguma ação delituosa. Trabalhamos com essa hipótese e estamos levando esse assunto para a Polícia Civil. Em relação às pessoas que ocupavam essa pousada, quem são elas? São moradores aqui de Porto Alegre? Tem informação que seriam pessoas em situação de vulnerabilidade social? Isso está sendo levantado junto com o proprietário, tá? Mas sim, tem pessoas em situação de rua e pessoas que não estão em situação de rua. Então é um ambiente privado, né? É uma pousada que está aí oferecendo suas vagas às pessoas. Então nós temos os 2 tipos de clientela aqui nesse ambiente, mas o proprietário vai trazer também essas informações e provavelmente, né, certamente, o inquérito policial vai esclarecer todos esses fatos. Em conversa com o Corpo de Bombeiros em relação ao plano de prevenção contra incêndio, o senhor tem a informação da situação aqui? Então, chegou para nós através do Corpo de Bombeiros, eles também estão apurando com mais clareza. O que eu tenho de informação até o momento é que existe um protocolo para a obtenção de alvará do PPCI de 2017 ou 2019, eu não estou bem recordado da data agora. Mas que não estaria em dia.
Que estaria em avaliação nos bombeiros lá, aí eu acho que os bombeiros podem esclarecer com mais propriedade. Tá certo, coronel. Muito obrigado pela entrevista. Então, agora a confirmação ao vivo aqui no Primeiro Impacto de que subiu para 10 o número de mortos aqui nesta pousada no incêndio que aconteceu por volta das 2 horas da madrugada. A gente vai se deslocar um pouquinho mais para frente, porque agora está sendo feita a retirada dos corpos que estavam aqui na pousada. Então, nós temos alguma cautela para não mostrar, de fato, que tudo que está sendo feito pelo trabalho do Instituto Geral de Perícias, mas aqui do lado de fora a gente consegue perceber que as chamas atingiram os 3 pavimentos. O primeiro andar, que é o térreo, o segundo e o terceiro. Neste caso do prédio ao lado também o 4º andar, onde existiam aí os quartos, as acomodações dessa pousada. Uma pousada, como nós conversamos com o coronel, uma pousada popular. E agora a gente vê a imagem aqui de um técnico da perícia muito emocionado na retirada dessas vítimas que estavam aqui. Ele chegou a se agachar no chão para expressar o seu sentimento num trabalho que é muito difícil para esses profissionais que normalmente estão acostumados com esse tipo de situação, mas que, diante de tudo que aconteceu, a gente acaba, enfim, vivenciando essas situações. Os corpos estão sendo colocados nos carros aqui da perícia criminal, serão levados até o Instituto Geral de Perícias. Muito complicada a situação. Augusto, nosso cinegrafista, vou pedir para voltar aqui para mim, porque mais um corpo está sendo retirado ali de dentro da pousada onde aconteceu esta tragédia aqui em Porto Alegre na madrugada desta sexta-feira. Eu volto com vocês aí no estúdio do Primeiro Impacto. Obrigado, viu?